Tô eu de volta. Gente, eu tô empolgadíssima. Nossa, eu não tenho noção de como tô empolgada. Isso, ai, nossa senhora. No outro vídeo anterior, né, eu trouxe para vocês as minhas reflexões filosóficas. Gente, eu comigo mesmo, eu com eu, é tudo de bom. A gente bate alto papos. Nossa, eu vou longe. E aí, eu me empolguei e falei, nossa, lá vem o segundo vídeo. Vou fazer o segundo vídeo porque eu tô empolgadíssima. Pois é, Penha Lírio tá aqui de volta. Eu e minha fibromialgia, porque eu ainda tenho fibromialgia, né? E não tem problema não. O importante é que eu tô viva. Isso que importa. E aí, gente, hoje eu vou dar uma pausa na minha fibromialgia para contar para vocês. Não vou contar trauma não. Vou contar para vocês coisas boas, né? Porque não é só de coisa ruim que a gente vive, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu vou contar para vocês minha história. Isso, real. Eu casei muito jovem. Eu casei com 19 anos. Tive meu filho, meu primeiro filho, aos 20 anos. Aos 20 anos, exatamente. Para vocês terem noção, né? Eu hoje tenho 58 anos. E meu filho tem 38 anos, o meu mais velho, com 2 netas. Ai, coisa maravilhosa. Pois é. Mais interessante, gente, que quando eu era mais nova, lógico que tinha o sonho de casar. Coisa de moça da minha época, né? 1980. Eu tinha meu sonho de casar. Pois bem. E aí o que aconteceu? Eu tinha umas intuições, eu sempre tive umas intuiçõezinhas, sabe? E tinha 3 coisas que me deixavam com medo do casamento. Eu queria casar, eu tinha sonho de casar, eu tinha sonho de ter uma família, de ter filhos, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de ter filhos, de engravidar. Primeiro porque eu tinha medo de morrer no parto. Segundo, eu tinha medo que o neném nascesse morto do parto, ou que o meu filho nascesse com alguma deficiência. Eu na época não me achava tão capaz, né? Então, eu achava assim que eu não daria conta disso, né? Uma menina de 19 anos, pensava nisso antes dos 19 anos. Então, quando eu casei, eu fiquei apreensiva de ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, tinha vontade de ter filhos. E eu casei em janeiro e em março eu engravidei. E tive meu filho no final do ano. Quando meu filho nasceu, foi assim, a coisa mais perfeita da minha vida. Eu nunca imaginava que eu seria capaz de passar pelo que eu passei, que foi um parto normal. E ser mãe, né, foi uma sensação assim, fora de série, sem explicação. E me descobrir como mãe, foi fantástico isso na minha vida. Para dizer a verdade, a melhor experiência da minha vida foi ser mãe, né? É tanto que eu tive 3 filhos, né? E foi uma realização
muito, muito intensa, muito grande, muito maravilhosa, né? E eu passei por isso. E foi muito bom. Foi maravilhoso ter meus filhos. E aí eu me descobri como mãe. Foi a melhor descoberta da minha vida. E vivi intensamente isso. O crescimento dos meus filhos, os acompanhamentos. A minha profissão eu escolhi, né? Eu tinha outros sonhos profissionais, mas eu escolhi a profissão de ser educadora, ser professora, por causa dos meus filhos. Eu queria tê-los mais perto de mim, vê-los crescer, né? Não passar pelo que eu tinha passado, né? Mãe trabalhando o dia todo, meu pai fora trabalhando. Eu queria vivenciar coisas e estar mais próximos deles. Então, eu fui para a educação porque eles poderiam estar na escola e eu trabalhando. Quando estivéssemos em casa, estaríamos todo mundo junto. Sábado e domingo, feriados, também eu poderia estar junto com eles. Nas férias, estaria junto com eles. E isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida, de viver isso com os meus 3 filhos na época. Foi muito bom. Mas, eu digo infelizmente porque toda pessoa ela casa para a vida toda, né? Eu não, na minha mente eu não tinha o casamento como uma coisa descartável, que dá certo, bola para frente. Não, eu pensava que poderia ser para sempre. Mas não foi meu primeiro casamento, não foi. E isso foi muito difícil para mim, passar por isso. Porque era, como sempre, eu me culpava muito. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Então eu me separei, depois de 18 anos de casado, me separei. E fiquei 4 anos, passou 4 anos, eu conheci uma pessoa, né? E quando eu me separei, eu tinha em mente, e eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, eu vou me casar de novo. Eu nasci para casar, eu gosto do casamento. Eu me sinto bem casada. E depois de 4 anos, eu conheci uma pessoa, né? Você ficou tanto tempo sozinha? Não, conheci outras pessoas. Mas não eram as pessoas que tinham que ser da minha vida, porque senão elas tinham ficado, né? E foi muito interessante essa história. Por que eu estou contando essa história? Porque essa história, ela é muito bonita, sabe? Uma história muito legal. É uma história que faz bem aos ouvidos. E faz a gente acreditar que existem ligações, sentimentos, que tem dedo de Deus nessa história, né? Por quê? Porque era um feriado de setembro, e esse feriado, ele é um feriado prolongado, né? E educação tem essas vantagens, tem aquele feriado prolongado. Eu tinha combinado com 2 amigas da gente sair para dançar. Isso. E aí, uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu gostava muito. Hoje eu posso falar que eu gosto de ouvir música, mas não tanto. Mas naquela época eu gostava muito de dançar. É uma coisa que relaxa, faz bem pro corpo, é um exercício, né? E então a gente ia sair para dançar. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos combinado e era numa sexta-feira. E tinha sido feriado, só que a pobre aqui não tinha carro, gente, e morava longe das outras 2.
as outras duas moravam mais perto da onde que nós iríamos dançar, né? Que era um local de dança, tipo uma seresta, né? E dava senhoras, senhores, e num bairro muito bom, conceituado, e elas moravam perto, e eu morava num bairro mais longinho. Aí é bonita aqui, aí a minha amiga ia dormir na casa de uma delas. Por quê? Porque eu morria de medo de voltar de táxi sozinha para casa. E então preferia ficar lá, dormir, no outro dia eu vinha para casa. Aí, beleza, combinamos. Só que tinha que, para ir para casa de quem eu ia dormir, ela tinha um almoço de um afilhado. Então, quando ela chegasse, ela me ligaria para que eu encontrasse. Aí fui eu. Ansiosa como nunca, porque eu não era ansiosa não, gente. Eu não sei nem qual a classificação para isso. Deu uma certa hora da tarde, eu tinha tomado banho, arrumado bolsa, passado roupa, deixado a roupa em cima da cama. Por fim, já tinha me maquiado, porque eu ia com uma roupa, levava uma bolsinha com uma toalhinha, uma roupinha para vestir, para ir dançar, um sapato e tal, e nada, a amiga não ligava. Fui pro computador, naquela época, gente, em 2006, a bonita que era a internet discada. Aí até consegui entrar. Aí eu olhei e-mail, olhei não sei o que, olhei não sei o que, e aquilo deu 5 horas, deu 6 horas, nada dela ligar. Eu já não tinha mais o que futucar no computador e nem sabia mexer tanto. Entrei numa sala de bate-papo para distrair a cabeça. Mas entrei numa sala de bate-papo lá do site lá, que eu nem lembro qual era. Assim, eu sei que era para até 50 anos, mas não era do meu estado, não. Entrei. E aí a pessoa veio falar comigo, conversou, escreveu corretamente. Aí eu pensei comigo assim, porque eu já tinha entrado em sala de bate-papo um tempo atrás. Aí eu falei assim, nossa, essa pessoa, ela é nova, porque ela escreve tão bonitinho, arrumadinho, né? E o pessoal tem o costume de escrever tudo por sigla, sei lá. E aí começamos a conversar, só que eu fui muito educada, expliquei para ele que eu não poderia ficar muito tempo, porque eu tinha um compromisso, eu ia sair com umas amigas, e que outro momento a gente poderia conversar melhor. Beleza, estamos conversando, tal, papapá, papapá. Naquela época, a gente tinha MSN, acho que é isso mesmo. E aí, ele pegou, peguei e falei com ele assim, olha, vamos passar para o MSN, que aí a gente não perde contato, né? E saímos da sala, fomos para o MSN, começamos a conversar, e aí ele soube que eu era do Espírito Santo e ele era do Rio de Janeiro. Mas bem, a minha cabeça estava lá para dançar. Quando eu dei por conta, já era 9 horas da noite. E aí minha amiga liga, cheguei. Falei, agora não dá mais. Vou sair daqui, despencar daqui de casa, para sua casa, agora 9 horas da noite. Não vou. E aí desliguei e continuei conversando com ele. Isso foi até 1h da manhã. E nós fomos nos conhecendo, batendo papo, conversando. E isso deu em casamento. Ai, deu em casamento. Gente, pensa bem. Dali nós nos conversamos, começamos a nos falar por telefone. 1 mês e pouco ele veio em Vitória, me conheceu minha família. Eu, no final do ano, eu fui conhecer a família dele, conhecer os pais dele, e a gente começou
a um relacionamento. E esse relacionamento durou 3 anos de namoro. E aí em 2009 nós nos casamos e ele se transferiu para Vitória, porque a empresa que ele trabalhava tinha como não ir. Foi muito legal, foi muito bom, sabe? E a pessoa entrar num momento bacana da minha vida e que tá nela, é uma pessoa muito importante, assim como meus filhos são importantes e que me dão muita sustentação para passar tudo pelo que eu tenho passado. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque daqui a pouco eu vou contar uma outra parte dessa história e outras que você vai entender por que essa pessoa, por que eu tô contando a história de como que essa pessoa entrou na minha vida. Porque as ligações da vida, sabe? Aquelas intuições que a gente tem e que vão acontecendo. E eu falei que eu ia casar de novo. E aconteceu. Pois é. E aí deu em casamento. E aí, a outra parte eu vou contar depois pra vocês. Ah, vou. Chega. Já tá de bom tamanho por hoje. Beijo no coração. Curte, por gentileza. Se inscreve no meu canal para saber mais histórias da Dona Penha Lírio e sua fibromialgia. Bem que aí, hoje a história não tem fibromialgia, mas tem quem me ajuda a passar por ela de boa. Beijo.